tema dessa noite, nós fizemos uma enquete. Eu acho que vocês lembram disso. Foi ou não foi? E o tema sugerido para hoje, o mais votado foi inteligência financeira à luz da Bíblia. Estão lembrados? Nessa enquete também foram feitas várias perguntas. E algumas perguntas foram selecionadas para serem respondidas nessa noite. Então, para abordar esse tema, também para responder essas perguntas, eu quero convidar para vir aqui 3 pessoas. Quero convidar o Alisson, o Anderson e o pastor Anselmo. Se você puder recebê-los com um aplauso, será muito abençoador. É ou não é? Será muito abençoador. Cheguem aqui, irmãos queridos. Esses irmãos têm algo de Deus para compartilhar conosco. E prepare a mente e o coração, porque nós sairemos daqui impactados. Em nome de Jesus. Obrigada. Persistência, aqueles que insistem, né, mesmo diante da luta. E vocês são esses que estão aqui hoje, persistindo, lutando, para ouvir sobre coisas que vão edificar a vida de vocês, como a Angela falou. Vocês estão no lugar certo, com as pessoas certas. E hoje nós temos 2 grandes empresários aqui, 2 grandes homens de Deus, né, que são pessoas escolhidas por Deus, especialistas na sua área, cada um no seu ramo de atividade, e detém aí com grande propriedade esse tema que cada um vai falar sobre cada um nessa noite. O pastor Anselmo Tavares, né, mais conhecido como pastor Anselmo Tavares, está conosco aqui, no ramo logístico, vai se apresentar aqui, para você que está em casa também, que não o conhece, vai conhecer um pouco mais. E um grande, né, empresário da área de investimento aqui, Alisson Ramos, né, depois ele vai falar um pouco sobre ele. Eu gostaria de deixar um pouco aqui o tema para que eles falem, se apresentem e falem sobre o ramo de atividade, principalmente sobre o currículo de cada um deles. Pastor Anselmo. Graça e paz, boa noite a todos. Primeiramente eu quero agradecer o grande aqui, viu, irmãos? Mas não tem grande não. Nós somos simplesmente mordomos, né? Que a Bíblia diz que aquele que fizer tudo que o seu Senhor mandar, ele ainda é um servo inútil. Então nós estamos aqui para aprender e cuidar daquilo que Deus tem confiado em nossas mãos e tentar fazer da melhor maneira possível. E dentro desse tema de hoje, eu quero compartilhar para vocês que o empresário brasileiro, ele é, além de um herói, como a Ângela falou, ele assim, eu tive num congresso, que vocês me perdoem, mas eu não lembro o nome já faz alguns anos, de um ex-ministro da Fazenda, e ele disse que o empresário brasileiro, ele tinha um pouco de loucura na cabeça dele, porque empreender num país que as coisas são tão oscilantes, com a carga tributária tão alta, e o mercado muda tanto, você vê aí taxas Selics saindo de níveis baixos, recordes, para níveis altos, recordes, em questão de tão pouco tempo. Isso é muito desafiador, isso é muito complicado, isso muda muitos planejamentos. Mas o nosso intuito aqui hoje é tentar agregar algo na vida de vocês, um pouco da nossa experiência. Eu sou empresário do ramo de transporte já há 30 anos, e durante esses 30 anos passamos por muitas oscilações, muitos altos e baixos. Muitas das vezes a gente tem mais baixos do que altos. O empresário brasileiro, ele vive muito essa montanha russa, e
gente está, pela misericórdia de Deus, de pé até hoje, porque Deus tem nos sustentado. O povo de Deus tem uma vantagem, irmãos. O povo de Deus tem o Senhor, que nos sustenta, que nos orienta. A Bíblia diz que o justo cai 7 vezes, ele não se ficará prostrado. Então eu quero dizer para você que, já de início, que você que está vivendo momentos de baixas, talvez levou até um tombo aí, está na lona, eu quero dizer que o Senhor te sustenta e vai te levantar em nome de Jesus. E a inteligência financeira, ela tem muito a ver com decisões. Na verdade, assim, decisões, todos nós tomamos o tempo todo. A sua empresa, ela é o que é pelas decisões que você tem tomado nela. E aí, assim, qual é o jeito de ter uma inteligência financeira à luz da Bíblia? Adquirir conhecimento, para que você tome as melhores decisões. O profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, ele diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E isso é uma realidade. Então, eu definiria inteligência financeira à luz da Bíblia, primeiramente adquirindo conhecimento. Sem conhecimento, meu irmão, você não vai tomar as decisões certas. Sabe por que a gente erra? A gente erra porque a gente não pratica o que a gente ouve. O Senhor Jesus disse assim, que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, todos ouvem, mas a diferença daquele que alicerçou a sua casa na rocha e alicerçou a sua casa na areia, foi aquele que colocou em prática o que ouviu. Então você tem que adquirir conhecimento e colocar em prática esse conhecimento, para que você tome as decisões corretas quando precisar tomar, ou seja, quase todo dia, que você adquira conhecimento para você saber montar um orçamento e organizar esse orçamento, que você adquira conhecimento para você saber gastar menos do que ganha, e para que você adquira conhecimento para que você investir aquilo que sobra do que você ganha. Tudo você precisa de conhecimento, e a palavra de Deus, ela tem todas as respostas para você. A Bíblia trata mais de questão financeira do que de salvação. Então que o Senhor nos ajude a cada dia, e te ajude a cada dia, desperte em você o desejo de adquirir esse conhecimento, para que você seja bem sucedido e tenha uma inteligência financeira de acordo com a palavra de Deus. E hoje é um desafio maior do que nunca, economizar e guardar diante daquilo que a gente ganha. Ou seja, como falou, já é uma carga tributária altíssima, e a gente ainda tem a dura tarefa de economizar, né? Vamos falar um pouco sobre isso. Mas conte um pouco dessa história também, sobre a conceituação da área financeira a respeito da inteligência. Amém. Boa noite, pessoal. Graça e paz. Sou Alisson Ramos. Recebi esse honroso convite de estar aqui participando com vocês, responder as perguntas sobre o tema que vocês escolheram. O grande também a gente deixa para o Altíssimo, né? Não tem nada de grande. Eu trabalho no mercado financeiro desde 2006, 2007. Então, acho que o meu dia a dia tem muito a ver com gestão de dinheiro, com investimentos, com gestão de patrimônio. E tive, né, e tenho a oportunidade de conhecer grandes empresários, inclusive grandes empresários que são homens de Deus, né? E acho que foi por isso o motivo da gente estar aqui hoje batendo papo com vocês e podendo contribuir. Agora, uma conceituação, né, dessa pergunta do que é inteligência financeira. Quando a gente pega isso e vai olhar dentro do mundo do mercado financeiro, a gente tem uma conceituação técnica, né? Que é o desenvolvimento, é a conscientização e o desenvolvimento de 3 habilidades mães, né? Que é a habilidade de se fazer dinheiro, ok? O brasileiro ele tem como hábito falar que ele ganhar dinheiro. Quero ganhar mais dinheiro, quanto que eu vou ganhar de salário? Acho que esse termo ele não cabe muito para quem desenvolve a inteligência financeira. Trocar por fazer me parece algo mais justo
mais merecido. Ganhar, você ganha quando alguém tem alguma coisa para te dar e está disponível, né? O fazer, você tem a sua proatividade de ir lá e correr atrás daquilo que você está buscando. A segunda habilidade mãe é a de administrar recursos, de administrar dinheiro, de gerenciar. E aí a gente passa muito pelo que o pastor acabou de falar, né? Uma das principais premissas está em se gastar menos do que se ganha. Né? Ninguém consegue ter prosperidade, fazer sobrar recursos, se você não sabe administrar. Eu conheço de verdade pessoas que têm grandes prolabores, grandes salários, e quando a gente senta na frente para começar um processo de consultoria, a pessoa ganha 100, 150 mil reais por mês e ele está devendo meio milhão, 1 milhão no banco. Você fala assim, mas como assim? Então, a primeira habilidade ela desenvolveu, que é a de fazer dinheiro, né? Ou seja, uma pessoa que ganha 100, 150 mil reais por mês, a gente não pode falar que ele não sabe fazer dinheiro, ele sabe fazer dinheiro. E administrar, gerenciar. Fugiu dessa aula, né? Então, qualquer coisa que aconteça na vida dessa pessoa no curto prazo, ela vai estar falida, vai estar com sérios problemas, porque o custo de vida dela é extremamente alto. E a última habilidade é a habilidade de multiplicar dinheiro. Então, se eu sei fazer dinheiro, se eu consigo viver com menos, né, do que eu ganho, eu vou ter uma sobra. E o que eu faço com essa sobra? Coloco embaixo do colchão, né, enterro, igual a parábola dos talentos, né, que uma dos servos foi lá e enterrou o talento. Não, mas a gente vai para o terceiro estágio, que é o desenvolvimento da habilidade de multiplicar dinheiro. Então, eu fiz mais do que precisava, sobrou, agora a gente vai multiplicar, e isso vira um ciclo de prosperidade, porque fazer dinheiro novamente multiplicar dinheiro é fazer dinheiro novamente. Mas a inteligência financeira à luz da Bíblia, para nós cristãos, cristãos vai um pouquinho mais longe, né? Isso daí fica lá no mundo secular, que as pessoas buscam e querem para quê? Para ter um carro melhor, uma casa melhor, uma conta bancária mais cheia, umas viagens mais interessantes. Mas e nós, cristãos? Nós queremos ter mais dinheiro para quê? Só para o nosso conforto? A nossa inteligência financeira, ela passa por outros conceitos, né? Então, você tem a inteligência financeira do mundo secular, mas você tem a inteligência financeira cristã, à luz da Bíblia, né? E não é pecado querer ter mais dinheiro, né, gente? Na palavra fala que o amor ao dinheiro é um pecado, não o dinheiro. O dinheiro, se a gente conseguir entender que ele é uma ferramenta, que ele fica no nosso bolso, que ele não sobe para o nosso coração, vai ser o dinheiro é sempre um amplificador. Então, se você é uma pessoa egoísta e com recursos limitados, com bastante recurso você vai continuar sendo egoísta. Se você é uma pessoa gananciosa e com recursos limitados, com muitos recursos você também vai continuar sendo ganancioso, né? Agora, a gente tem uma outra história diferente. A gente era criatura de Deus, aceitamos Jesus, passamos a ser filhos, certo? A partir que nós passamos a ser filhos, recebemos o Espírito Santo. E se nos relacionamos com Ele, quanto mais nos relacionamos com eles, vamos desenvolver os frutos do Espírito Santo. Agora, você imagina vocês com os frutos do Espírito Santo e com uma ferramenta daqui no bolso, disponível à vontade para vocês serem um cristão ainda melhor. Então, eu acho que a inteligência financeira à luz da Bíblia, lógico que existem outros conceitos, né? Howard Dayton, no livro O Seu Dinheiro, o pai do ministério Crow, fala que existe mais de 2.000 citações mapeadas na Bíblia sobre dinheiro. Então, dá para a gente aprofundar bastante, mas conceitualmente, mundo secular e o mundo espiritual, para nós cristãos, acho que ele parte nessas duas vertentes. Olha a tarefa aí, né? Ganhar, gerar dinheiro, né? Fazer. Cuidar bem desse dinheiro, ou seja, como investir de maneira correta, inteligente. E multiplicar. Multiplicar esse dinheiro, não é uma tarefa fácil. O Jorge Paulo Lema, ele fala nos seus livros, ele cita isso, né? Ele aprende errando muito, testando muito, né? Não é fácil, não é fácil. Se você me permite, até uma pergunta para a gente depois continuar, para vocês pensando em casa, né?
Salmos 24:1, se eu não estiver enganado, existem outras citações bíblicas com relação a isso, fala que Deus é dono de todas as coisas, certo? Todo o ouro, de toda a prata. E nós somos filhos de Deus, não somos? E por que alguns de nós ainda vivem com alguma limitação financeira, se o meu pai é dono de tudo? Essa é para a gente depois conversar no final do evento e tal, tudo mais. Mas passa pela inteligência financeira. Para quem está aqui, esses dias têm sido fantásticos para mim, porque eu tenho conversado muito com o Alex, o pastor Anselmo, que eu tive o privilégio de conhecer um pouco mais sobre a história dele. E as palestras que o Alisson tem feito têm me trazido muita dúvida na cabeça. Exatamente essa é uma delas que ele falou. Se o meu pai tem tudo, por que está faltando algo, né? Então isso é para a gente pensar. Mas vamos lá, as primeiras perguntas aqui que foram feitas aí por você que escolheu. Primeira pergunta ao pastor Anselmo. Mesmo sendo um pequeno empreendedor, essa é uma das perguntas que foi enviada por vocês aí. É possível usar essa inteligência financeira que foi citada agora, que parece ser uma ferramenta de gestão? É possível, mesmo sendo um pequeno empreendedor? Essa é uma boa pergunta, porque as pessoas às vezes acham que inteligência financeira, aplicar a inteligência financeira tem a ver com o porte da sua empresa. E, na verdade, isso cabe para qualquer um, no sentido assim, qualquer um que tenha renda, não precisa ser nem empresário para fazer isso. O Alisson assessora muitas pessoas aí, e não necessariamente empresários. Aplicar a inteligência financeira, ela não só pode, como deve ter esse conceito de você ter conhecimento para você tomar as decisões, esse conceito de você gastar menos do que você ganha. O problema das pessoas, e principalmente nós brasileiros, é que vivemos muito de emoção. Nós somos um povo assim, extremamente emotivo. A maioria das pessoas, quando se ganha, tanto o empresário como o profissional CLT, se ele ganha 5, ele está ali vivendo com 5. Quando ele passa a ganhar 7, 8, tem uma promoção, ele, ao invés de continuar vivendo com 5 e guardar, investir esses outros 2, 3 que ele foi, no qual ele conseguiu ganhar, ou melhor, fazer, como o Alisson acabou de dizer, ele já começa a trabalhar a área emocional, porque enquanto ele está ganhando 5, ele está almejando coisas além daquilo que ele ganha. Ele está almejando trocar de carro, ele está almejando trocar de casa, de apartamento, ele está almejando viajar, e ele faz isso sempre precocemente do que ele deveria fazer. Ele vive nessa emoção, ele não vê a hora dele ter aquilo que ele almeja, que os olhos dele cobiçam. Conforme o Alisson disse, pessoas que ganham 100, 150 mil reais e gastam mais do que ganham. Por quê? Porque ele está sempre elevando o padrão de vida dele naquilo que ele está ganhando. Aliás, acima daquilo que ele está ganhando. Porque a maioria das famílias e das empresas, dos brasileiros no geral, estão endividados. Nunca na história o brasileiro esteve tão endividado. E se você for olhar grande parte da origem desse endividamento, ele está na falta de inteligência financeira. Ele não teve um planejamento. Porque se você planeja e faz os passos da inteligência financeira, quando chegar lá na frente, um pouco mais à frente, aquele dinheiro que você poupou e teve sabedoria para investir, porque a inteligência financeira parte disso também. Se você não souber investir, você não vai colher os melhores resultados. Por isso que volto a dizer, na aquisição de conhecimento. E aí aquele dinheiro trabalhou para você. E aquele dinheiro trabalhando para você, vai te trazer autossuficiência financeira, e aí você vai poder desfrutar daquilo que não que você fez,
mas aquilo que o dinheiro que você poupou te fez por você. Aí você começa a alcançar os tão desejados sonhos e as conquistas, que todos nós temos direito e temos até, assim, a satisfação de quando nós conseguimos. Só que nós sempre estamos antecipando. Se você compra algo parcelado, significa que você não poderia estar comprando aquilo. Você não tem o dinheiro para comprar aquilo. E aí você não está usando a inteligência financeira. Você está adquirindo algo que você não pode ter naquele momento, você está antecipando, e aí você vai pagar juros por isso. E muitas vezes um juro bem mais caro, porque os juros no Brasil são absurdamente caros. E aí uma série de fatores. Então, claro, com certeza você deve começar a utilizar o conhecimento da inteligência financeira independente de quanto você ganha, até se você é empresário ou não. Isso é um fato. Como o brasileiro gosta de parcelar, né? Gosta de parcelar tudo, independe do valor. Mas isso é interessante, né? Porque a gente estava falando até sobre transportes, uma carga tributária, às vezes falta o dinheiro para investimento, e as pessoas continuam comprando, e isso gera um endividamento horrível. Alisson, essa você vai gostar, né? Como desenvolver a inteligência financeira? Essa daí é boa, hein? Bom, primeiro a gente precisa, eu acho que o desenvolvimento da inteligência financeira, ela passa primeiro pela conscientização de que isso existe, né? Existe um conceito no mundo da psiquiatria, da psicologia, que é a do inconsciente incompetente. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. O inconsciente incompetente é aquela pessoa que existe alguma coisa no mundo, mas que ela nem sabe que existe, ela nunca viu, né? Vamos trazer para um conceito assim mais simples. Imagina uma pessoa que trabalha no interior do país, trabalha lá numa produção rural, dentro de uma fazenda, e nunca viu um automóvel na vida dela. O meio de transporte mais moderno que ela encontrou era o lombo do cavalo, né? E em um determinado momento troca o dono daquela fazenda e aparece um empresário, como o pastor, que comprou uma fazenda e foi produzir lá naquela região e chega lá com uma Amarok, com um carrão e tal. Aquela pessoa, ela vai olhar aquilo e falar, que trem é esse, né? Tipo, nunca viu aquilo. Então ela está numa caixinha do inconsciente incompetente. Depois que ela enxergou aquilo, né, ela passa para a caixinha agora do consciente. Poxa, agora eu sei o que é isso, que existe um outro meio de transporte, me parece melhor que o cavalo, né? Mas eu sou incompetente. Eu sei agora, sou consciente, mas incompetente. Como é que dirige esse trem, né? O que eu tenho que fazer e tal? E aí o pastor Anselmo vai lá e paga aula para o rapaz ir lá fazer, aprender a dirigir e tal e tudo mais. E depois disso, ele vai para uma terceira caixinha que ele passa a ser agora o consciente e competente. Agora, além de saber o que é, ele sabe dirigir aquele trem, né? Mas ainda de forma muito mecanizada, né? Acho que a maioria das pessoas aqui devem dirigir. Vocês se lembram quando a gente aprendeu a dirigir? Eu lembro que eu parava o carro lá com 18, 19 anos na garagem da casa do meu pai. No outro dia eu ia sair para ir no quartel. Eu precisava tentar arrumar o banco, né, arrumar o retrovisor, mas não fazia sentido nenhum. Eu cresci naquela noite, né? O que era aquilo? Era insegurança, porque a gente ainda está racionalizando todo aquele processo de dirigir, né? Hoje, 25 anos, 27 anos depois, como que eu dirijo, né? Como nós dirigimos? De forma totalmente automatizada, concorda ou não? Tipo, aqui você praticou tanto aquela atividade, que daí você vai para a quarta e última caixinha, que você volta a ser inconsciente, você não precisa mais racionalizar, você não precisa mais da sua consciência para fazer aquela atividade, mas você agora é competente. E é tão competente por causa do quê? Da prática, né? Então, acho que a inteligência financeira, ela passa por isso, né? Primeiro pelo processo de vocês, da gente, né? Entender que elas são 3 habilidades e que a gente pode aprender, né? Somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Então, a gente pode aprender tudo aquilo que, de fato, a gente se dedicar e colocar a prática em cima. E, a partir dali, aquilo vai se tornando natural no nosso dia,
no nosso dia a dia, que em qualquer dia desses algumas pessoas vão apontar para vocês de longe, assim como a gente já apontou para outras pessoas e falou, rapaz, onde o Anderson põe a mão, vira ouro. Vocês já não viram esse termo e tal? Porque, gente, ele é mais inteligente do que a gente. Ele pode ser até mais bonito, mas mais inteligente ele não é. Nasceu à imagem e à semelhança de Deus, assim como a gente. Só que ele só praticou mais. Ele se conscientizou de uma determinada situação e praticou. E a Bíblia está cheia de ensinamentos. Provérbios 22 fala que os especialistas, né, aquela pessoa que é especialista em alguma coisa, vai ser colocada perante aos reis. Né? Nós somos especialistas no nosso negócio. Eu sempre, nas palestras, eu falo para o pessoal, você trabalha numa fábrica, uma equipe de 20 torneiros mecânicos, chegou a pandemia, vou precisar diminuir a equipe pela metade. 10 vão ser demitidos, inclusive o supervisor, porque ele me custa muito caro, e eu vou manter mais 10, 9 torneiros, e vou puxar um desses torneiros para ser o supervisor. A gente vai estar na lista de quem vai ficar? Ou a gente vai estar na lista de quem vai ser mandado embora? Colossenses fala sobre isso. Né? Em Colossenses, a gente tem um aprendizado também que fala que a gente tem que fazer as coisas num nível de excelência como se a gente estivesse fazendo para... E isso faz sentido. Né? A gente não falou agora há pouco que todas as coisas pertencem a Deus? Aquela fábrica, talvez, que você trabalhe hoje, ou a sua empresa, ela está confiada a você no momento, ou confiada ao seu patrão, mas não pertencem a gente nem ao seu patrão. Então, depois a gente vai evoluindo para o administrar, senão eu fico aqui a noite toda falando, gente, e a gente tem um café depois para tomar. E o pastor tem outras perguntas para responder, mas eu acho que é por aí. É a conscientização, o querer e o agir e o praticar e buscar evoluir. Interessante o que você falou aí, porque a gente até falava, porque uma das grandes cargas hoje é a mão de obra, né, pastor? Principalmente o pastor que está no transporte lá, não só como fazer dinheiro, né, como administrar o seu dinheiro, mas também gerar vida em outras pessoas, porque tem uma responsabilidade imensa, principalmente quando o negócio aumenta, você precisa de mais pessoas. E como gerar vida nessas pessoas, principalmente sendo do reino. Mas uma pergunta que eu queria fazer dentro disso, Alisson, se me permite, e talvez seja a dúvida de muitos e muitos equivocados, e isso eu também já pensei um dia, a gente erra ou não tentando acertar nesse início? As pessoas querem ter uma inteligência financeira e ele quer investir e já acertar na primeira tacada. Foi assim com vocês? Se começar a contar, a gente passa até vergonha, cara. Tem coisa que não dá nem para contar, né, pastor? Porque é mais erros do que acerto, é fato isso, né? Não existe uma receita, né, pronta. Buscar, evoluir, ver quais são os objetivos, tentar trazer técnica, buscar as estratégias, mas tem mais erros do que acerto. Eu já falhei 2 vezes. E faz parte do processo. E tem um porquê por detrás de tudo isso, divino, inclusive, para a gente. Né? Meus 2 processos de falência têm muito a ver com a minha vida espiritual, para eu entender que dinheiro, na verdade, o lugar dele é no bolso, não é no coração nem na mente. Né? Mas cada um tem os seus aprendizados nessa linha. Mas tem muito erro e tem acertos. E os acertos, as pessoas só contam eles, né? Mesmo os bem-sucedidos, né, pastor? Mais do que isso, tem a insistência, a persistência, a perseverança e a oração, né, pastor? Que é o que a gente mais precisa nesse momento. Mas vamos lá, pergunta para o pastor Anselmo aqui. Para ter sucesso, precisamos escolher o que vamos fazer ou tanto faz para quem é inteligente? Essa é boa, hein? Na verdade, o ter sucesso... Né? Já começa com a pergunta, o ter sucesso. Isso é relativo. Né? O que é ter sucesso? Tem pessoas que são insaciáveis, que passam a vida inteira e nunca é o suficiente. Eu costumo dizer que tem uma diferença enorme entre estar contente e estar satisfeito. Ter sucesso é você alcançar um objetivo que te alegre, que te deixe feliz. Isso é uma das definições de ter sucesso. Por exemplo,
Para muitas pessoas, ganhar 20 mil reais é um sonho. Para outras, é irrelevante. Gasta isso numa ida ao shopping. Então, essa questão do sucesso tem a ver com você pessoalmente ter a sua satisfação pela meta, pelo objetivo alcançado. Existe o brasileiro, geralmente ele é muito ganancioso, ele quer sempre mais. E essa questão da inteligência, ela não tem, para ter o nível de sucesso esperado, ele é pessoal. O que eu costumo dizer é que para você fazer algo que você vai ter sucesso, primeiramente você tem que saber aquilo que você vai fazer. Porque tem pessoas que querem ser empresários, mas não têm habilidade para nenhuma determinada atividade do ramo. Ela só quer ser. E aí fica difícil, porque ela começa uma coisa que ela não conhece e dá com os burros na água. Eu, particularmente, tenho muito aprendizado nisso. Eu já errei demais. Não tem nem muito a ver com a inteligência financeira, porque isso é uma coisa também que eu fico olhando o privilégio que muitos têm hoje. Jamais, quando eu comecei, eu tenho 30 anos, como eu disse, de empresário, nunca que quando eu comecei, eu tinha ideia do que era isso. Uma gestão financeira, uma inteligência financeira, administrar um orçamento, saber fazer um planejamento, saber dizer não para um cliente, saber investir na hora certa ou não. Então a gente vai nos erros e acertos. E muitos de nós, empresários brasileiros, principalmente da minha geração, não tem sequer base de conhecimento, de planejamento financeiro, nunca ouviu isso na vida. E aí nós vamos apanhando, caindo, levantando. O Alisson contou quantas vezes ele foi à falência, e nós fomos à lona várias vezes nesses 30 anos também, mas a gente não desiste, e vai aprendendo, porque existe 3 tipos de pessoas nesse mundo. E o empresário não é diferente. Existe o empresário tolo, inteligente e o sábio. E esse nível de pessoa, você percebe facilmente no métier. Por exemplo, se o sábio é aquele que erra pouco, porque ele adquire conhecimento antes de fazer algo, e ele olha o outro errando, olha o que o outro está passando, e tira um aprendizado disso para a vida dele. E ele falou assim: não vou agir dessa forma, porque eu já vi que o outro não se foi bem sucedido. Ele é uma pessoa mais analítica, ele é uma pessoa menos impulsiva para fazer as coisas. O inteligente é aquele que aprende, cai, levanta, fala assim: bom, não vou passar mais por aqui, porque aqui eu tropecei e caí. E ele aprende com os próprios erros. E o tolo é aquele que comete os mesmos erros todas as vezes. Ou quando a pessoa está muito bem, daqui a pouquinho ela está lá embaixo, porque nós vivemos nessas oscilações, e você vai ver quando ela está lá embaixo por causa das mesmas vezes que ela foi, de todas as outras vezes que ela foi ao fundo do poço. Porque não aprende. Eu, particularmente, quero estar entre os 2 primeiros. Então, essa questão de ser inteligente, para saber o que eu quero fazer, tanto faz, a pessoa que é inteligente, ela vai bem em qualquer coisa, isso não é verdade. A pessoa vai bem em qualquer coisa quando ela tem o conhecimento e aplica a inteligência financeira naquilo que ela tem conhecimento. Eu, particularmente, alguns anos atrás, e olha, irmãos, a gente vai almejando coisas, e eu tive experiências bem desagradáveis, que nos trouxe grandes prejuízos financeiros, por desejar algo que a gente não tem conhecimento nele. E depois disso eu tirei um grande aprendizado. Faz alguns anos eu abri um negócio nos Estados Unidos. Era um desejo no meu coração, era algo que eu almejava muito. E não medi esforços, tomei as precauções que eu conhecia, mas queimei muitas etapas.
Consequentemente, a gente não teve sucesso. Perdi muito dinheiro. Então, eu volto a dizer, a inteligência está muito mais naquilo que você sabe fazer, mas era algo totalmente inédito para mim. Eu nunca tinha vivido nesse ramo, nunca tinha feito nada nesse ramo, mas parecia ser muito bom. Essa reportagem, essa pesquisa de Angela Lee fala muito sobre isso. Não tem a ver com inteligência, com QI, com indicação, com dinheiro, com talento. Tem a ver com paixão. Quando as crianças que ela pesquisou, as que mais tinham um percentual alto nas provas, eram aquelas que eram mais dedicadas e persistentes. Necessariamente não eram as que mais estudavam. Então, isso, de fato, é verdade e aplicado na vida da gente. Essa que você vai amar. Né? O Alisson vai gostar dessa pergunta. Como poupar em tempos de crise? Falamos muito sobre isso. Poxa, essa é complicado, mas poupar em tempo de crise. Se a gente for olhar por um conceito lógico e pela inteligência emocional, em tempo de crise não é tempo de poupar, né, gente? É tempo de usar as reservas que vocês formaram no tempo de fartura. José do Egito, todo mundo lembra? Gênesis. Como é que foi a história quando o faraó chamou ele para interpretar os sonhos, né? Poxa, tinha 7 vagas gordas, depois as 7, né? Aqueles períodos, seriam 7 anos de abundância e depois 7 anos de escassez, né? E o que José do Egito instrui, né? O faraó? Pega 1/5, 20% daquilo que você está ganhando, porque você está sobre um período de fartura e guarda por tempo difícil, né? E depois de 7 anos vieram os tempos difíceis. E aí o que aconteceu? O que a gente faz quando chegam os tempos difíceis, gente? A gente tira o pé do acelerador, se protege, porque está difícil para todo mundo, mas nós temos as nossas reservas de emergência, eu gosto de chamar de reserva de oportunidade. É a oportunidade de se ajudar, de ajudar o próximo, né? Não gosto da reserva de emergência, eu não gosto do termo. Emergência me traz alguma coisa ruim. Agora, a oportunidade me remete a alguma coisa legal. Mas eu acho que é por aí. Em tempos de crise, a gente, na verdade, é um tempo de tirar o pé do acelerador e usufruir daquilo que a gente acumulou. E nesse período, gente, é onde existem as maiores oportunidades para se ganhar dinheiro. Mercado financeiro agora, por exemplo. As bolsas caíram por causa de Covid, depois veio a questão da guerra da Ucrânia com a Rússia, a gente aqui com um processo eleitoral extremamente, né, vou ser redundante, extremamente extremista. Mercado oscilando. Mercado para cima, para baixo, tal. Mas existe uma oportunidade, as ações estão super descontadas. Quem tem dinheiro hoje para comprar algumas ações e esperar 3, 4 anos, porque as coisas vão voltar ao normal, né? Tem a tendência, os ciclos mostram isso, inclusive no mercado financeiro, existem ciclos de 5, de 7 anos e tal, vai ganhar muito dinheiro. Está abrindo agora uma grande oportunidade de investimento em imóveis nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, desde o final da década de 70, não passava por período de inflação. Eles estão vivendo com isso, e o governo americano, o governo central americano, o que ele fez? Ele subiu a taxa de juros americana, porque é a forma de você controlar a inflação, tirando o dinheiro de circulação, né? Deixando os empréstimos mais caros. E o que acontece? O americano estava acostumado a comprar casa pagando 2% ao ano de juros. 2% ao ano de juros, gente, é quase pegar dinheiro de graça. Hoje eles estão pagando 7, 8. Então, o que aconteceu com o mercado imobiliário? Parou, porque ninguém está vendendo e comprando porque não se pega empréstimo, né? E para ajudar, o que aconteceu? O pessoal que morava no norte, Nova York, Chicago, Filadélfia, essa turma, que moravam em apartamentos super pequenos, naquelas regiões mais frias, que são extremamente caros, então o cara pagava $1 milhão num apartamento de 100 metros, o que eles fizeram quando todo mundo ficou em lockdown e começou a trabalhar dentro de casa? Migraram para a Flórida, para o sul, onde é calor, e com os mesmos $1 milhão, ele comprava uma casa com 5 quartos.
Só que agora as empresas estão chamando eles de volta para o trabalho no norte. E aí, só que eles financiaram casa a 2% ao ano de juros baixinho. E agora ele está precisando voltar e ele quer se livrar do financiamento. Ele está conseguindo vender essa casa? E aí o caso é que ele pagou por 1 milhão, o pessoal já está pedindo 900, 800 e vem caindo. Por quê? Porque ele quer se livrar daquela dívida. E quem vai comprar essa casa, gente? Quem vai chegar lá agora por uma casa que vale $1 milhão e vai chegar para o dono, para esse cara que está voltando para Nova York e falar assim, ó, quer 700? É quem poupou no momento da fartura. Então, o momento da crise, ela não é o tempo de poupar, é tempo de tirar o pé do acelerador, e quem tem dinheiro poupado é tempo de fazer bons negócios. A história do José de Egito fala a mesma coisa, que chega um determinado momento, José manda abrir as portas dos celeiros e começar a vender grãos para os povos que estão encostando ali, porque eles estão passando fome. Ele amplia, inclusive, a riqueza naquela situação. Então, poupar em tempo de crise... É hora de guardar e hora de... E, principalmente na crise, saber usar, né? Porque, às vezes, guardou Isso. e torra tudo de uma vez, né? Ou torra no mercado errado, porque o mercado é oscilante. E a gente está falando aqui, a pergunta anterior, não é o mercado certo, né? Porque todo mercado tem oscilação, todo mercado tem momentos, tem crises, né? O importante é saber como lidar, como se comportar no mercado, né? No momento que mais se espera. E aí a Bíblia tem, né, Anderson, outro grande aprendizado, falar que a sabedoria está na riqueza dos conselhos. Exatamente. Poxa, o pastor conhece de logística. Poxa, eu preciso entrar nesse ramo, preciso procurar alguém que conheça disso, né? Se aproximar de pessoas que dominam mercados que não é o seu, gente, isso é inteligente. A Bíblia fala isso, né? A sabedoria está na riqueza dos conselhos, dos conselheiros. Então, o brasileiro tem muito disso também. É meio triste. Todos nós somos um pouco treinador de futebol, médico, né? É um do povo que mais se automedica no mundo. Somos especialistas em criptomoedas. Né? Ou seja, a gente é especialista um pouco de tudo, né? A gente precisava usar mais desse conselho bíblico, de se aproximar de pessoas que conhecem de um mercado que a gente não está inserido. O professor meu falava exatamente isso, né? Que o sábio, inteligente, ele chamava de burro, não chamava de tolo, né? O sábio aprende com os erros dos outros, que é o que o pastor falou. O inteligente aprende com... Aliás, o sábio atende com os erros dos outros, o inteligente com os erros dos outros. Aliás, o sábio com os próprios erros, o inteligente com os erros dos outros, e o burro não aprende nunca. Ele vai continuar errando e caindo, e tropeçando, e investindo, e é isso que acontece. Então, é importante a gente ficar alerta para isso, né? Pastor Anselmo, uma terceira pergunta aqui. Como posso adquirir essa inteligência emocional e ainda dar à minha família essa inteligência, passar a ele, transmitir? Porque aqui deve ser um apelo, ou seja, eu poupo, mas alguém em casa não está poupando, né? Como é que a gente pode transmitir isso para a família? Acaba sendo um problema familiar, né? Na verdade, a inteligência financeira, ela tem que englobar a família toda. Porque não adianta você, seu marido, que faz todo o sacrifício, toda essa gestão, todo esse aprendizado, coloca em prática todo o seu aprendizado, e a sua mulher gasta sem ter o menor conhecimento, e vice-versa. A mulher está lá poupando, lá, tudo certinho, não desperdiça as coisas, e o marido acaba gastando superfluamente em tantas coisas. A inteligência financeira, ela tem que ser compartilhada em casa. Eu fico imaginando aonde pode chegar minhas filhas tendo o conhecimento que eu adquiri e vou passando para elas, que eu não tive. Então, assim, se você se debruça, abre mão de parte do seu tempo para investir em ter conhecimento para tomar as decisões, você mostra isso para os seus filhos. Ensina ele que ele tem que gastar menos do que ele ganha. Ensina ele que ele tem que investir. Pelo amor de Deus, não invista na poupança. Porque aí você não está investindo com sabedoria nenhuma.
está sabendo guardar, mas não está sabendo investir. Você entende que é um ciclo? Se a hora que você vai fazer a gestão da sua empresa, se o teu produto, se você não sabe fazer o orçamento, o planejamento de quanto o seu produto chega no mercado, de quanto custa o seu trabalho, se você é da prestação de serviço, de quanto, se você é da área de indústria, de quanto custou aquela peça que você fabricou, você não tem como ter êxito. Às vezes a gente não sabe fazer conta, e você faz a conta assim, eu costumo dizer que no nosso segmento, a pessoa compra um caminhão, e recentemente nós tínhamos dono de padaria comprando caminhão, nós tínhamos advogado comprando caminhão, nós tínhamos todos os segmentos comprando caminhão, achando que ia ficar rico. Só que aí é o seguinte, aí faz a conta o seguinte, bom, o caminhão custa tanto, a prestação dá tanto, o caminhão fatura tanto, mais ou menos o motorista tanto. Só que ele esquece que o motorista custa o dobro do que está na folha, porque ele não sabe fazer a conta dos encargos, ele esquece de fazer a conta de quantos quilômetros roda um pneu, ele esquece de fazer a conta de quanto ele vai gastar de manutenção, porque a conta de manutenção ela é relativa ao tipo de topografia de estrada que você roda, e aí no final das contas não sobrou nada, ele teve que tirar dinheiro do bolso da padaria dele para pagar a prestação. E aí é o que mais acontece. E aí isso serve para todos os segmentos, certo? Então, saber e ensinar o seu filho, ensinar a sua esposa, sentar com ela, ajudar a fazer um planejamento. As pessoas acham que o cartão de crédito é a extensão do pagamento, e começa a gastar. Eu ganho 2, mas eu tenho mais 2 no meu cartão, então eu ganho 4. Não, você ganha 2. O cartão de crédito é extremamente benéfico, se você usar o dinheiro que já está no banco para pagar ele. Se ele for uma extensão do seu pagamento, uma hora você vai tropeçar. Exatamente. O tempo é curto, né? A gente gostaria de ficar aqui à noite falando, perguntando, chamar o pastor Edmar, mas eu quero fazer uma pergunta aqui rápida para vocês dois já. Dinheiro é bênção ou maldição? Só para a gente responder de maneira rápida aqui. Eu acredito que é bênção, mas depende de onde está o seu coração. Se o seu coração de fato está em Cristo, nós como cristãos, né, se de fato a sua dependência, principalmente, ela está em Cristo, ela não está no dinheiro, o dinheiro é uma grande bênção. Ele é uma baita ferramenta para você abençoar a sua família, abençoar a sua igreja, financiar missões, financiar novas igrejas. Ou seja, ela é uma baita ferramenta para você ser um cristão ainda melhor, desde que ele fique lá no bolso, né? Então, usado da maneira correta. Queria agradecer a oportunidade aqui, agradecer ao pastor Anselmo, ao Alisson, 2 grandes, como eu disse, grandes porque são persistentes, insistentes e vencedores. Pastor Edmar, a palavra é sua. Eu queria pedir uma salva de palmas para esses 2 gigantes aqui e agradecer essa oportunidade. Muito bem, continuando este tema, é importante observarmos o que a Bíblia diz sobre essa inteligência financeira. O que é que a Bíblia diz sobre isso? O apóstolo Paulo, de forma muito sábia, quando ele escreve aos irmãos de Coríntios, lá no capítulo 7, versículo 20, ele diz assim, olha, cada um de nós, cada um, eu, você, cada um de nós devemos permanecer no empreendimento. A palavra naquele contexto, se refere a empreendimento em que você foi chamado. Ou seja, cada um permaneça no empreendimento em que foi chamado. Isso é extremamente importante dentro deste tema que nós falamos de inteligência financeira. Por quê? Porque aventurar não é bíblico. Aventurar não é seguir a vontade de Deus. Quando nós, servos de Deus, empreendedores, quando o Senhor coloca o motivo no nosso coração para empreendermos, Ele coloca também a inteligência, a prudência, o discernimento, o auxílio do Espírito Santo. E é por isso que o apóstolo Paulo deixa claramente que nós devemos sim buscar permanecer conscientemente, de forma inteligente, de forma prudente, naquilo que fomos chamados. E aí Lutero, muitos anos depois, Lutero fala, olha, este versículo de permanecer e empreender, ele expressa exatamente o propósito
que Deus tem para o nosso cotidiano. É o pão de cada dia, é aquilo que eu amo fazer, é aquilo que o Senhor despertou em mim para empreender, mas é o meu propósito de vida, é o meu propósito, é o meu chamado. E Lutero coloca isso de forma vocacional. Eu vivo o meu empreendimento, eu vivo a minha empresa, vivo a minha prosperidade como vocação, para abençoar outras pessoas. É claro que é o meu pão de cada dia, é claro que eu preciso prosperar, mas eu devo entender que eu fui chamado para abençoar outras pessoas. E nós, os servos de Deus, a inteligência financeira, à luz da Bíblia, nos chama exatamente para isso, para sermos abençoadores. E abençoar não é simplesmente tirar o dinheiro do bolso e estender a alguém. Abençoar nem sempre é este propósito. O apóstolo Paulo diz que esta forma de abençoar outras pessoas é escolhermos e optarmos, vivermos uma vida dinâmica no nosso contexto empresarial. Ter uma visão dinâmica, ter uma inteligência a ponto de exercer aquilo que eu fui chamado dentro do meu contexto empresarial de forma dinâmica. Veja só, esta imagem foi colocada aqui com um propósito. Quando eu e você optamos por vivermos dentro do nosso contexto empresarial com uma visão dinâmica, nós produzimos frutos, e bons frutos. Frutos financeiros, frutos emocionais, dentro da nossa gestão de tempo, gestão de finanças, gestão administrativa, dentro do nosso tratamento com as pessoas. Por quê? Porque estamos conscientes de que o Senhor nos chamou para exercer esta função de empreendedor. Em qualquer área, a área que o Senhor colocou no seu coração, nós precisamos frutificar e precisamos ter raiz. E como é que se consegue frutificar e ter raiz com estes desafios empresariais, com esta carga tributária no Brasil, com o jeitinho brasileiro, com a falta de ensinamento, com a falta de, literalmente, planejamento que nós desconhecemos quando entramos em um processo de empreendedor. O apóstolo nos orienta que para frutificarmos naquilo que fomos chamados, nós precisamos sim ter esta visão dinâmica. E visão dinâmica se adquire, meus irmãos e irmãs, além da busca, além do conhecimento, como foi colocado aqui hoje, além da busca da parte do conhecimento, essa visão dinâmica vem de dentro de nós. É o Espírito Santo de Deus que fortalece a minha visão em relação ao que eu estou executando. Nós estivemos visitando algumas empresas e, infelizmente, alguns dos empresários e empresárias que nós visitamos, que o nosso ministério visitou, você percebe que a pessoa não tem visão do próprio negócio. Isso aqui não sei se vai dar certo, eu investi 430 mil nesse negócio, não sei se vai dar certo. Olha, eu comprei aluguei aqui, fiz um contrato de aluguel para esta empresa de 3 anos, eu já estou aqui há 1 ano, mas não sei se vai dar certo. Cadê a visão dinâmica? É necessário ter a visão dinâmica para o seu próprio negócio. No momento pode não estar dando certo, mas o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que eu sirvo, Ele estará me ajudando e isso aqui vai dar certo, em nome de Jesus. Eu já passei por isso, quando nós tínhamos 5 lojas de roupas em Curitiba, roupa feminina, e uma das nossas lojas era o Baby Look mesmo, era aquela loja especial. E aquela loja não vendia nada. Fala, gente, mas como é que pode? Essa loja é a melhor loja, toda a granfinagem está aqui nessa loja e está me dando prejuízo. E eu comecei a orar, falei, Senhor, não está dando certo agora, mas vai dar certo. A minha visão mudou em relação àquela loja. Eu passei a ter uma visão dinâmica. E um dia eu entendi. Um dia chegou um senhor simples dentro daquela loja,
falou, olha, eu estou aqui e quero presentear minha filha, ela casou. Eu falei, o que o senhor quer? A funcionária atendeu e ele falou, o que o senhor quer? E ele falou, eu quero comprar a loja toda, eu quero dar de presente a loja para minha filha. Você vende a loja? Meus irmãos, eu falei, agora eu entendi por que o Senhor me orientou, né? E por que eu estava orando. Naquele dia eu entreguei a chave da loja para ele. Falei, está aqui a loja. Negociamos, fechamos, vendi a loja e ponto final, acabou. Tive lucros. Você precisa ter uma visão adequada do seu negócio, precisa colocar diante do Senhor. Senhor, pode não estar dando certo hoje, mas qual é o seu propósito para esse negócio na minha vida? Eu não vou continuar perdendo dinheiro aqui. Se for preciso fechar a porta, eu vou fechar a porta e vou para outro lugar. Mas eu preciso de uma visão dinâmica. E o Espírito Santo faz isso com você. Faz isso com você, faz isso com as nossas vidas. Outra situação que o apóstolo Paulo nos orienta, dentro deste contexto, além dessa visão dinâmica, é uma postura arrojada, visualizar além, busque habilidades e sensibilidades. Tenha uma postura arrojada com os seus colaboradores. O que é uma postura arrojada? De servo de Deus. Explique a planilha, explique os propósitos. Explique o seu negócio para os seus colaboradores. Seja arrojado, mostre para eles a planilha, não a planilha financeira de saída e entradas, mas a planilha dos alvos que devem ser atingidos. Você tem isso na sua mente? Se não tem, peça a Deus a inteligência financeira, busque. Nós somos parceiros do Sebrae, temos outros cursos, mas por favor, tenha esta visão arrojada. Veja, visualize o seu empreendimento, visualize na ótica de Deus, visualize na ótica bíblica, e a ótica bíblica para mim e para você é que nós possamos prosperar, dar frutos, ter raiz. Mude a sua visão em relação ao seu próprio negócio, melhore a sua visão. Ah, pastor, mas é um negócio tão simples, é apenas um salão. Não é apenas um salão. Ali é o lugar que Deus estará usando para abençoar a sua vida financeira, para abençoar outras pessoas, e é o lugar que você irá exercer da vocação ministerial. Não é simplesmente a porta que está aberta, mas é a sua vida, a sua família, e você está ali sendo usado por Deus para abençoar outras pessoas. Principalmente os colaboradores, os funcionários, aqueles que estão próximos de você. Tenha esta visão arrojada, transmita isto para eles. E é isto que a Bíblia nos mostra, é isso que o Espírito Santo de Deus coloca nos nossos corações. E para finalizar, dentro ainda deste versículo, o apóstolo Paulo diz que além dessa postura arrojada, além dessa visão arrojada, nós temos que ter um raciocínio ativo. O que significa isso? Exatamente buscar, gerar, ter uma mente oponível, ou seja, uma mente positiva, uma mente biblicamente correta, de que Deus está com você, de que Deus é aquele que te fortalece, que dirige o seu negócio, é aquele que estende as mãos para você. E é tão impressionante isso que o apóstolo Paulo fala, que o próprio Jesus Cristo nos mostra nas suas parábolas. Por exemplo, em Mateus 7, Jesus fala da construção civil. Em Lucas 5, Jesus fala da fabricação de vinhos. Quando nós olhamos Mateus 4, Jesus fala dos agronegócios. Quando nós observamos Mateus 13, Jesus fala de títulos de tesouro. E tudo Jesus fala com sabedoria, com raciocínio lógico. E é para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor não chamou para o seu ministério pastores. O Senhor não nos chamou para o seu ministério presbíteros. O Senhor não chamou nenhum presbítero. O Senhor não chamou nenhum pastor. O Senhor chamou o pescador. Chamou aquele que estava gerenciando os seus negócios de pescaria. Chamou João, que gerenciava a sua fortuna, talvez como herança. Jesus chamou Paulo, que era um fazedor de tendas. Paulo era um empreendedor, construtor. As tendas que Paulo fazia eram vendidas para o exército romano. E Jesus chamou você, chamou eu,
para exercermos o nosso dom, o nosso talento nas nossas empresas, no empreendimento, no pão de cada dia que Ele nos permite. E por isso precisamos ter um raciocínio ativo, porque se Ele chamou, Ele nos capacita, Ele nos orienta e nos ajuda a cada dia. Inteligência financeira é literalmente caminhar sob a perspectiva de Deus para o seu negócio, para a sua vida, para a sua família, com esta visão dinâmica de raciocínio ativo, de postura arrojada e de propósito dinâmico. Coloque-se diante do Senhor neste formato, nesta perspectiva, porque Ele tem, sim, um milagre para realizar na sua vida e na minha vida também. Como foi mencionado aqui hoje, nós experimentamos altos e baixos. E comigo, com certeza, não foi diferente. Não foi diferente. Já trabalhei com construção civil, já tivemos empresa para fazer fachadas de prédio, trabalhamos nisso anos, e de repente, um dia você leva um calote, e um calote de 400, 500 mil não dá para levantar do dia para a noite. Mas falta de planejamento, porque se tivesse planejado, juridicamente não teria levado o calote. Ah não, vamos agora para confecção. Aí cria uma fábrica de confecção de jeans, 30, 40 máquinas, outros 40 funcionários, abre lojas. As experiências, mesmo sendo servos de Deus, elas devem cooperar para o nosso bem. Deve cooperar para o nosso bem. E hoje nós estamos aqui com este desafio. Inteligência financeira à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, à luz do chamado do Senhor. Então não importa o que você está passando agora neste momento, na sua empresa, nos seus negócios, nos seus investimentos, na sua conta financeira. Mas o formato como você visualiza isto irá diferenciar o resto do seu empreendimento. O formato como você percebe Deus trabalhando neste contexto. Está difícil? Está. Não está fácil. Nós saímos de uma pandemia. Perdemos contratos, perdemos clientes, perdemos espaços. Todos nós. Mas o Senhor tem nos chamado para uma visão dinâmica, para que nós possamos ser prósperos aonde nós fomos plantados. Não é tempo de desistir. Se tiver que desistir, desista como eu desisti daquela loja, no tempo certo, adequado, que chegue alguém e banque e fale, olha, eu quero pagar quanto vale para você ir para outro lugar. Não com prejuízo, mas sair bem no tempo de Deus. Coloque-se de pé. Vamos. Nós temos um propósito no Ministério Central de Empresários, que é ungir, abençoar você, estender as mãos de Deus no seu negócio, na sua contabilidade, na sua parte financeira, nos seus investimentos. E hoje nós iremos, mais uma vez, fazer isto, porque a Bíblia nos orienta que façamos isto. Abençoar uns aos outros, estender as mãos uns aos outros. E nós queremos nesta noite, de forma muito especial, chamar você que quer receber da parte de Deus, você que precisa receber da parte de Deus uma palavra especial, uma força especial, para que o Senhor coloque em você motivação suficiente para que você busque a cada dia mais os conselhos de Deus, a inteligência de Deus, a sabedoria, para que você tenha força para mudar essa dinâmica, se necessário for. Nós estamos aqui para abençoar e pegar na sua mão e dizer, olha, é possível, estamos juntos. A Igreja Batista, o ministério desta igreja, os nossos pastores, estes obreiros que aqui estão, nós queremos caminhar juntos com vocês, empreendedores, investidores, pessoas que foram chamadas para exercer o ministério nesta área mesmo, de desafio do comércio, desafio da venda, desafio do atendimento ao cliente, desafio de uma planilha financeira, desafio do momento de estar fazendo o cabelo, orar pela pessoa, desafio no momento de abençoar o colaborador. É para isso que você foi chamado.
E é lá que você vai exercer a sua vocação, o seu ministério. E nós iremos orar para isto. E queremos convidar você a vir aqui à frente, que os nossos irmãos aqui estarão estendendo a mão, ungindo e abençoando você. Vamos orar? Enquanto nós estamos orando, você tem essa liberdade de vir aqui. Pai querido, em nome de Jesus, nesta noite, nós ouvimos, Pai, esta plenária, e através desta plenária, Senhor, nós nos dispomos a estender as nossas mãos e ungir e abençoar, Pai amado, estas pessoas, os teus servos e servas que aqui estão. Paizinho querido, nós nos deslocamos dos nossos lugares e clamamos pela tua presença, pela tua bênção, através desta unção que será ministrada aqui. Visita, Senhor, nesta noite os corações, visita as emoções. Pai amado, nós confessamos nesta noite que não está fácil, Senhor. Para a grande maioria de nós, os desafios são enormes. Pai, às vezes nós olhamos para a direita e não conseguimos visualizar um escape. Olhamos para a esquerda e parece que tudo está fechado. Mas nesta noite, Espírito Santo de Deus, nós firmamos o nosso olhar no nosso Redentor, no nosso Salvador, no nosso Mestre por excelência, naquele que nos chamou das trevas para a luz, daquele que nos chamou para este desafio de ser empreendedor, de ser investidor, de lutar, Senhor, no comércio, de lutar na prestação de serviços. Paizinho querido, em nome de Jesus, nesta noite nós declaramos a nossa dependência em Ti. E viemos aqui à frente, Senhor, e precisamos desta unção. Senhor, toque em nossos negócios, toque em nossa gestão financeira, toque na nossa contabilidade. Paizinho, abra as portas para novos empreendimentos, Pai. Nós nos dispomos, aqui estão os teus servos e servas, parte desta equipe, estendendo a mão e ungindo, Senhor. Visita em nome de Jesus pela fé, aqueles irmãos e irmãs que estão conosco, Senhor, pelo sistema online, pela internet, aqueles que estarão assistindo futuramente este encontro, que o Senhor possa nesta noite liberar a bênção da prosperidade sadia. Pai, direciona-nos pelo caminho da inteligência financeira, à luz da Tua palavra, à luz da Tua vontade. Pai, olha para os Teus servos e servas, olha para nós e atende-nos. Atende-nos, Senhor, nós clamamos a Ti. Pai, hoje à tarde nós tivemos ali, Senhor, o programa de rádio e abençoamos o pequeno, microinvestidor. Abençoamos, Pai querido, aquele que está iniciando agora este processo, Senhor, de poupar, de juntar, de ganhar o pão de cada dia, mas reservar um pouquinho. Paizinho amado, nós pedimos que a semente possa multiplicar. Multiplica a semente. Pedimos a intervenção naqueles que infelizmente chegaram, Senhor, ao vermelho, chegaram ao final do mês sem possibilidades para quitar as contas por erro administrativo, erro de gerenciamento, Paizinho, ou por situações que foram, infelizmente, saíram do controle. Mas nesta noite nós pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua ajuda. Socorre-nos, Senhor, socorre o Teu povo, socorre esta nação, socorre os empresários desta nação, os Teus servos e servas. Pai, em nome de Jesus, Pai, é que nós oramos e abençoamos e consagramos e ungimos os Teus servos e servas. Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai amado, em nome de Jesus, Paizinho, estenda as Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, é que nós oramos e agradecemos, Paizinho querido, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai querido. É verdade, Senhor, confirma mesmo, Senhor, confirma, Pai, em nome de Jesus,
Em nome de Jesus, Pai querido, nós fazemos isto em nome de Jesus, pela fé na Tua palavra, pela fé em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Paizinho querido, é pela fé, Senhor, pela fé na Tua palavra, pelas Tuas promessas, pela prosperidade sadia, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, em nome de Jesus, amém.